esse conto dos três cabelos dourados, né? Os três cabelos de ouro. O que você achou? Vamos lá, vamos dando a opinião, a nossa opinião. O que te chamou a atenção dessa vez? O que me chamou a atenção dessa vez é que eu tinha lido. Então eu já sabia. Parabéns, ela já leu alguma coisa. Mas eu não tinha percebido, porque assim, eu já sei que esse velho, né? Uhum. Depois ele ia virar o sol. O que eu não tinha percebido é que todos os dias o sol morre e depois ele nasce. Então, isso quer dizer que a mulher, durante a vida dela, ela pode passar por várias fases de cansaço e de depois descansar e se recuperar e nascer como sol novamente. Sim, quando se permite recuperar. A primeira vez que eu tinha lido o conto, eu entendi que ele se tratava da nossa vida inteira, que já era assim, a mulher naquela fase de ficar velha mesmo. E morrer de fato. Agora eu me toquei que não, é um processo que pode acontecer durante a nossa vida. Sim, mas se a gente faz a correlação com a própria carta do Sol do tarô, né? Uhum. A carta do Sol do tarô mostra um ciclo. É uma carta muito benéfica no sentido de alegria, luz, energia, luminosidade. É uma carta benéfica, mas ela mostra um determinado ciclo, porque o Sol ele tem sua fase, né? Ele tem aquele ciclo do dia, né? Ele nasce, mas ele morre e ele volta a nascer. Então, toda vez que eu associo, né, o arcano Sol, que é o arcano 19, ele traz esse ciclo junto com ele também. E aí, nesse conto, eu associo muito isso ao próprio arcano. Eu acho bem interessante, eu faço essa correlação com o tarô. E, bem, dessa vez, uma coisa que me chamou a atenção, eu não sei nem por que chamou tanta atenção. Porque é outra pessoa lendo com outra entonação de voz, sim, sabe? Talvez, é o momento. Pode ser. O fogo. O fogo. Ela está acalentando. Eu acho que é tudo um calor. Ele para perto do fogo, assim. Para perto do fogo. Né? Até me lembra aquela música ali, perto do fogo. Os índios. Estou muito musical hoje. Mas me lembrou muito essa questão do fogo, porque eu senti um calor na história, do início ao fim. No início é gelo, é meio coisa gelada. Você vê aquele velho caminhando, você sente uma arrepio, assim, uma coisa gelada. Sensação mesmo, né? Depois, quando ela traz para perto, ela dá um abraço, o abraço já aconchega, né? O abraço já traz esse aconchego. E aí, além do abraço, que traz o calor, o aconchego, ela leva para perto do fogo e fica fazendo o acalento, né? E aí, nesse momento do acalento, para mim, traz essa energia boa da conexão, de você se restaurar, sabe? Como aquela coisa, aquele banho morno, gostoso. Então, o fogo, para mim, nesse momento, eu senti esse calor do fogo vindo, né? Como restaurador. Né? E de você se permitir a esse aconchego, essa coisa gostosa, né? Essa forma de se restaurar. Foi o que mais me chamou a atenção. Mas a fala um pouco a fundo de todos os detalhes, né, dessa história. Essa história, ela é um trecho, né, do capítulo que fala sobre a criatividade, né, que é o da Dona, uma mulher que corre com os lobos, mas ela tem uma particularidade muito legal, né, muito interessante de ser discutida por ela mesma, porque ela fala do ânimos, né, que é o lado masculino da mulher. Né? E é bem interessante,
porque ela fala do equilíbrio dessa energia, da necessidade de a gente se manter atento a essa energia, ser cuidada e equilibrada para nossas fases, como você mesmo falou, né? As fases do dia, as fases no mesmo dia, às vezes você tem diversas fases que você precisa se cuidar. Então, quando esse velho vem, né, já é uma figura masculina, né, então você já está trabalhando ânimos, ele vem dessa floresta, ele vem desgastado. Né, e quando ele vem já é noite. Já é noite. Já é aquele momento que a gente fica mais atenta, a audição fica, né, mais perceptiva. Sim. E a noite, ela tem aquela questão de você se recolher. O escuro, ela é o escuro, né? Você precisa, como você disse, de mais atenção. Você sai por necessidade, no sentido de você estar na floresta, as pessoas se recolhem mais à noite, né? Historicamente, tecnicamente, nem sempre é assim em São Paulo, mas na questão de figura de linguagem da noite, né? Da noite em si, o normal mesmo é ficar recolhido. Minha mãe mesmo do interior, ela acha um absurdo sair à noite. Como assim? Você vai no mercado à noite? À noite para ficar em casa. Minha mãe, o sol se põe, ela já fecha a janela de casa. Já é o momento de estar em casa. E então a gente traz isso no nosso inconsciente, né? Mesmo no nosso coletivo, quando éramos homens das cavernas, quando vivíamos de uma forma primitiva, à noite era muito complicado, você não tinha iluminação mesmo, né? Não só homens da caverna, mas cheia. antes da luz elétrica, a noite era por mais que existiam as velas e tudo mais, a noite era muito complicada, né? de se ver, né? De conseguir se ver as coisas. Então, é o momento de você ficar mais recluso. A escultora já está falando que é o momento de reclusão, e esse velho cansado, o velho, ele já simboliza uma sabedoria, claro, normalmente quando você trabalha um velho uma sabedoria, mas a forma que ela descreve, né, nesse conto, ele traz o semblante de alguém que viveu muito, que está muito, que trabalhou muito, que se desgastou. Ele está mais desgastado do que aquele velho como ossado. Né? Então, a gente traz essa energia do desgaste, daquele que já passou por todas as fases, né? E agora está cansado. Mas a mulher, né, que é o feminino da história, ela está forte. E ela recebe ele e tem forças, inclusive, para pegá-lo nos braços e levar para perto da lareira, né? E eu acho que ele fala que essa mulher é uma senhora. É uma senhora. É uma senhora. O fato dela ser uma senhora também é muito interessante, porque a velha mãe dos dias. A velha mãe dos dias, olha como ela descreve, né? A mãe. Então, ela já trabalha com a linguagem no feminino, sendo uma senhora forte, que consegue acalentar, ela traz uma sabedoria, que ela já está falando não de uma senhora com desgaste, mas uma senhora sábia, que pode acalentar, uma grande mãe, né? E é aquela que sabe, né? Aquela que já passou, a que tem conhecimento no nosso interno, esse feminino ancestral nosso. Bem, vamos contar o segredo? Quem que é esse senhor? Eu estou fazendo toda uma história linda, passo a passo, e a Ariana aqui já quer ir direto ao ponto, não perde. Tá bom, pode falar. Conte a história. Não, é porque essa é a introdução, né? Então, eu estou conversando sempre na história Tá bom, então vai. Tá. Não, é que eu tô. É importante, eu acho, falar da mãe, né, no sentido dessa força que consegue acalentar. E é a base, né? Graças a ela, ele vai recuperando, ela tem esse poder mágico, né? De fazer ele remoçar. E remoçar
até o momento que ela vê que é o certo. Quer dizer, ele vai gradativamente almoçando e ela tem a paciência. Ela sabe qual é o momento dele voltar, né? Dele, no momento certo, ela consegue pegar os três fiozinhos e jogar no fogo, né? Quer dizer, é o momento de despertar, agora está na hora de agir, e aí ele sai revigorado, pronto para mais uma fase, né? Agora Ok. E quem é esse velho que chega à casa dessa mulher sábia? tcharam, Esse velho, esse senhor cansado, desgastado. É o nosso lado masculino, é o nosso ânimo. E muitas vezes a gente sobrecarrega. Essa aqui é a palavra certa. Né? Mas ainda bem que dentro da gente a gente tem uma velha sábia que também sabe a hora de descansar, parar. Né? Quando nós estamos bem equilibradas no nosso feminino, a gente consegue ter a energia de equilibrar o nosso masculino também. Essa sabedoria. Né? Porque um precisa do outro. Né? Se o ânimo fica exacerbado, né, sem o controle, dominando tudo, ele vai se tornar esse velho cansado, virar gente e não vai ter forças e vai começar a se desgastar. Se o feminino, se não tiver um feminino base ali, que sabe o momento de acalentar, que é uma energia feminina, ele não nutre esse ânimo. E aí, um ânimo que não é nutrido, não é acalentado, não está em equilíbrio com esse feminino, ele tá predador desse feminino, muitas vezes, ele deixa a mulher, ele desequilibra nós mulheres. Né? E hoje a gente tem uma tendência a ter um ânimo muito mais exacerbado, porque é uma coisa que socialmente se pede muito, então a gente acaba aprendendo, mesmo que às vezes você não tem uma característica tão forte porque tem mulheres que já nascem com uma característica de um ânimo mais um pouco mais sobressaído. Ela tem um ânimo mais forte, assim, né? Mais expressivo, é natural. Tá? Mas hoje na nossa sociedade, para a nossa sobrevivência, como nos ensinam desde pequena, a gente parece que a gente tem que ativar muito esse ânimo, né? É o que é colocado como valor na nossa sociedade hoje. Então, mesmo as pessoas, mulheres, que naturalmente não teriam essa energia tão predominante, acaba ativando demais ela, né? De uma forma de desequilíbrio. Então, quando você fortalece o teu feminino, você consegue equilibrar esse ânimo, porque um dá força para o outro. E aqui tem uma harmonia. Um exemplo é quando nós temos um projeto, nós temos um trabalho, nós temos uma ideia, ou muitas vezes para a gente agir em cima desse projeto, a gente precisa do nosso lado. Às vezes a idealização desse projeto, o gerar o projeto, ele ainda no papel, aquela coisa interna, aí ele está com é o feminino, vamos dizer assim. O gerar, a gente está gerando um projeto. Né? Então, ali, nesse gerar, a gente pode estar colocando ali a energia criativa ainda feminina. Né? É essa energia essencial feminina que traz a gente as mil possibilidades de tudo acontecer, de tudo ser gerado, da criatividade vir. Né? Mas para isso, então, essa primeira fase. Na segunda fase, que é depois do processo criativo feito, depois dessa questão, a gente precisa agir para concretizar, trazer isso do mundo das ideias, trazer isso para o mundo, plano real, plano físico nosso. E esse trabalho de fazer algo acontecer, de trabalhar em si, de mover, de agir,
Aí a gente trabalha com a nossa energia masculina, o nosso Nosso ânimo. Então, por isso que a gente precisa estar os dois em equilíbrio. Um auxilia o outro. Se a gente só usa o ânimo, você faz, mas você não, às vezes não sabe nem por que você faz. E muitas vezes você se prende a determinados padrões e não tem uma mente que você possa ver por um outro ângulo, ter saídas criativas, sabe? Repensar aquilo. Então, um e o outro são importantes. No dando exemplo de um projeto, né? Pode ter outros exemplos. Quando a gente começa a fazer, e aí vai ter se a gente não respeita o nosso tempo de parada, aquele momento que você precisa acalentar esse ano, você precisa de um ar fresco, você precisa sair um pouco, tirar um pouco, assim, não, agora eu preciso de um refresco, ou eu preciso você está na aula, tem aquele intervalo, né? Uhum. Precisa dar um refresco, ok, é um momento que o seu ânimo já está cansado, e você precisa retomar a sua energia. E aí esse momento de parar e acolher é o feminino. Tá? Então, nesse momento, você sente a energia sendo renovada, seu ânimo sendo renovado. Para quê? Para que possa, naturalmente, você recuperar teu fôlego e continuar com esse projeto, continuar com algo, com esse algo aqui que vai te ajudar, que vai te trazer algo maior, que você quer realizar e quer pôr isso no mundo. Entendeu? Por isso essa energia equilibrada. Quando essa energia se a gente não respeita o nosso momento de parada, a gente tem picos, né? Porque, igual eu te falo, nada que está em extremos é bom. O equilíbrio é o melhor. Né? A gente preza sempre o que é natural é o equilíbrio. Quando a gente está muito nos polos, a gente perde a, a noção, né? Fica um pouco complicado. Então, quando a gente começa, faz, e aí fica aquela coisa da produtividade, tem que estar sempre produtivo, tem que estar sempre indo, tem que ir, e não se permite descansar, não se permite um momento de parada, você vai ter uma hora que você chuta tudo pro alto. Sabe aquele momento que você fala, não aguento mais, não quero nem mais ver isso. Algo que você gostava tanto, às vezes um projeto, até algo que de repente pode ajudar mais pessoas, um projeto social, mais, que você trabalha. Se você não se respeita no momento de parada, vai ter um momento que você não vai aguentar mais e vai falar assim, eu não quero mais ver isso na minha frente. E aí, o que acontece? O outro extremo, você quer parar tudo de uma vez. A gente vê isso muito nas cidades, com essa obrigação muito grande de produtividade, de fazer, de não tirar férias, de não parar, vender as férias. E tem uma hora que você fala assim, agora eu quero parar tudo, quero me aposentar, ir lá para o meio do mato e ficar, ou lá para uma praia, o sonho de viver na praia, o sonho de viver no meio do mato e ficar tranquilo. E nem 8, nem 80, porque às vezes você começa 2, 3 dias nesse lugar e você não aguenta mais. Meu Deus, né? Porque você estava no desequilíbrio, você quer uma parada, você acha que agora o outro polo, né, você vai para o outro polo, você quer parar tudo, porque você não está aguentando mais. E a gente precisa desse equilíbrio interno. Eu lembro muito de um filme, Um Bom Ano, com o Russell Crowe. É muito interessante, porque fala de um cara que ele da Bolsa, né, de Nova York. Ele um cara, mas né, esse processo, né? Que ele tem um tio, ele veio de uma região da França de vinhos, e ele nunca tirou férias. O cara é super bem sucedido, ele nunca parou, né? Nunca parou para nada. Naquele momento, e aí o tio dele morre, ele tem que resolver com os papéis, e aí ele é obrigado a sair do trabalho dele e ir para a França para cuidar, né, das coisas. E nesse processo ele se redescobre. Como esse momento de parada foi um momento que trouxe vida para ele. Como se ele trouxesse, então ele vai buscar coisas da infância. É muito interessante, é um filme muito bonito. Eu aconselho. Acho que dá para entender bem essas duas energias e como elas vão se equilibrando. Não é que ele parou totalmente, ele depois vai trabalhar lá, ele faz um projeto,
mas ele começa a trazer vida para a vida dele, né? Ele começa a entender os momentos de parar, né? É bem rico, e a gente às vezes perde um pouco isso. Eu falo que eu sou uma pessoa que perco muito isso de mim. Eu tirei 2 dias de férias de aniversário, que eu parei com tudo, assim, tipo, não vi nada de trabalho, e foi bom para mim, porque depois que eu percebi, falei, nossa, eu não parava para nada, eu só trabalhava para nada. E aí eu falei assim, gente, foi bom, precisava desse Acolheu o seu equilíbrio. velhinho. Eu acolhi meu velhinho, né? Então, tanto é que a gente não teve roda semana passada e tudo mais, mas foi bom esse descanso. E depois voltando também com força total para continuar o projeto, continuar o que a gente gosta, o nosso trabalho, e fazer as coisas virarem mesmo. No livro ela fala que esse momento, né, que o ânimo está assim, extremamente cansado, geralmente é um momento que a mulher decide se aposentar e decide que vai ficar o dia inteiro, todos os dias, só de meia, comendo pipoca. Tipo uma quarentena. É, parecido com uma quarentena. E que vai morar numa cidadezinha do interior, bem longe de todo mundo, e que não quer ver mais ninguém, só vai assistir televisão, novela, e, e é como se quisesse tirar férias do mundo, né, de tudo, né? E esse insight que eu tive hoje é que a gente não precisa esperar isso acontecer, não precisa deixar esse ânimo ficar tão cansado assim, né? A gente pode, de uma forma equilibrada, perceber que a gente tem ciclos, não importa se eles vão ser diários, mensais, anuais, mas dá para, de vez em quando, a gente olhar, não é, para todos os nossos aspectos, nosso ânimo, como está agindo, o que ele está fazendo, como a gente está interagindo com o mundo, né? Como está o nosso lado Deméter, indo para as deusas agora, equilibrando né? nosso feminino, nossa Ártemis, Atena, né? Eu acho que de vez em quando dá para a gente olhar para cada um desses nossos aspectos, né? E buscar o equilíbrio dentro da gente, né? sem ter necessidade de chegar nessa estafa. Né? Essa noite pode vir um pouquinho mais gostosa, não tão cansada. Né? E é interessante que no início ela fala, né, que a noite, a chegada da noite, é o momento que a gente está mais silenciosa, qualquer barulhinho a gente escuta, a gente fica mais perceptiva também no sentido de ouvir a nós mesmas, né? Então, a gente pode fazer essa noite, não esperar ela chegar no fim da vida, quando vai se apresentar. Essa noite ela pode vir mais cedo, para que a gente comece a perceber antes esses ciclos, o que está acontecendo, né? Para ter a oportunidade de ter pequenos renascimentos no decorrer da vida. Né? Até diários. Até mesmo diários. Isso você tem bastante prática que eu deveria. Já tentei, mas eu confesso que eu não medito diariamente. Eu medito diariamente. Medita diariamente. Então, eu imagino que para você isso deve ser bem, sim, bem ajuda forte. muito a acordar e a meditar. É ótimo, porque você realmente recarrega as baterias e é um momento de aconchego de você dizer, eu prefiro de manhã, porque é um horário que eu gosto, é um horário que, para mim, meu corpo responde muito bem. Então, eu medito de manhã e nessa meditação é como se eu estivesse me recarregando para aquele dia. E é muito interessante, porque cada meditação do dia, naquele dia, que eu foco naquela energia, naquele momento,
ele é como se fosse uma direção para o dia, né? Eu já sinto que, então, eu vou fazer uma meditação X hoje, porque eu não sei porquê, mas tenho a vontade de fazer essa meditação X. E aí, quando eu vejo durante o dia, era o que eu precisava me conectar realmente na energia e tudo mais, para fazer os afazeres diários, para as coisas acontecerem bem. E uma outra coisa também, a gente começa a respeitar os ciclos externos fora do que a gente tem controle, né? Porque às vezes a gente quer agarrar tudo, o nosso ânimo está tão exacerbado, a gente quer controlar tudo, e tem coisas que não dependem da gente, né? Eu sempre falo assim, a gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance. Eu acho que assim, porque também não é aquela coisa assim, não vou fazer nada, tudo vai vir e as coisas vão resolver. Não é bem assim, né? A gente sabe que o que a gente precisa fazer, a gente tem que fazer. Essa é uma boa pergunta. Né? Está ao meu alcance? Está ao meu Posso alcance? fazer alguma coisa? Até onde eu posso chegar? Se sim, você decide fazer ou não, ou decide aguardar, analisa qual a melhor estratégia, mas ficar se desgastando por uma coisa que você não tem condições de fazer nada, não consegue controlar, não pode mudar, é realmente uma perda energética infundada. Assim, e eu já tive experiências de vida própria, assim, quando eu conto algumas coisas, as pessoas não acreditam, mas experiências de vida própria que que a coisa vem. Tipo, e se eu fiz até aquele momento, que assim, que é o máximo que eu posso fazer, você deixa, solta. Se for para mim, vai vir. Então, desde conseguir uma casa, quando eu não tinha condição de conseguir uma casa e de repente veio a casa, eu só fiz tipo, assim, só procura. O resto, o que você pode fazer? Procurar? Então vai lá e continua procurando. Né? Tipo, eu não tinha condições nenhuma, mas eu estava procurando. A hora que veio aberta para mim na condição que eu conseguia naquele momento, de uma forma assim, inesperada. Né? E mesmo em situações que eu falei, agora, na última viagem, o que eu vou fazer? Aí, de repente, vinham pessoas, passei por uma situação que eu não esperava. Não, calma, é até aqui que eu posso ir, eu vou fazer até aqui e vou ver, vai dar certo. E vem. Então, é mais ou menos assim, confiar também. Então, às vezes a gente passa por situações, até nesse momento que a gente está numa situação que a gente não sabe o que vai acontecer, que é algo maior, né? Pensando hoje, né? Que a gente está fazendo a roda, né? Que ainda quarentena, nós estamos na quarentena, começo da quarentena do coronavírus. É uma crise mundial, né? Ninguém esperava, ninguém no mundo, né, imaginava que isso poderia acontecer. Não é uma coisa de um grupo pequeno, é uma coisa mundial, é uma coisa da natureza, quer dizer, é uma epidemia, e você vai fazer o quê? Até onde você consegue. Então, faça bem feito até onde você consegue e sossegue seu coração. Isso a meditação ajuda muito, né? Você vai entrar na meditação. Porque ali você vai saber até onde você faz, até onde você fala, agora é hora de você reunir suas forças e aguardar. O momento certo de agir novamente vai chegar. E você vai saber o que você vai precisar agir. Então, não querer controlar e o soltar é o momento de você, é esse momento em que você abraça o seu ânimo e deixa o seu feminino agir, que é o saber esperar, saber acalmar, acalentar você mesma. E aí a situação, dá tempo da situação se mostrar para você. De repente, quando a gente está com essa mente um pouco mais lúcida, a gente está nesse momento de calma, a gente consegue enxergar a situação e viés dessa situação de forma totalmente nova.